Oi, gente, mais uma palavra falada aqui pra vocês sobre algo que eu tenho percebido há um tempo. E Deus me mostrou isso, na verdade, porque eu sempre achei que eu tinha culpa de alguma coisa sem ter feito nada. Mas Deus, ele me mostrou que quando a gente se torna inútil, quando nós temos a nossa inutilidade, nós perdemos o valor para algumas pessoas. E confesso que isso me incomoda de uma maneira que me magoa muito, me machuca, porque quando a gente está servindo algumas pessoas, está ali ajudando, você serve. Agora, quando você não mais serve aquela pessoa por conta de algum erro, alguma coisa que você vê que está errado, mas você não quer participar do erro, aí você perde o seu valor para essa pessoa. E isso é muito ruim, porque toda a minha vida eu busco sempre ser muito correta com as minhas coisas, e eu jamais eu faria alguma coisa para magoar alguém. Antes, eu prefiro me magoar do que magoar alguém. Essa sou eu. E eu pude perceber uma pessoa na minha vida que era uma pessoa que eu considerava muito mesmo. Mas quando eu resolvi me posicionar e falar não aceito viver dessa forma, e não era nem com essa pessoa. Essa pessoa virou as costas pra mim, como se eu nem nunca existisse na vida dela. E isso me magoou muito, porque era uma pessoa que eu tava sempre elogiando. Como eu falei, eu gostava muito dessa pessoa, né, como se fosse da minha família. Mas nos momentos em que eu resolvi seguir o certo, eu resolvi ter intimidade com Jesus e arrumar tudo que estava bagunçado, aí eu perdi o valor completamente para essa pessoa. E isso me magoou. Confesso que por muito tempo eu fiquei assim, muito triste, pensativa, achando que era culpa minha, que eu tinha feito alguma coisa. Mas eu comecei a orar para Deus, me mostra, porque eu não entendo. Eu fico muito triste. Eu tenho trabalhado meu coração nisso. Hoje eu já sou bem melhor nesse quesito de me magoar por causa das pessoas. Eu sou muito sensível. Sou uma dessas pessoas que choram à toa, mas eu precisava curar o meu coração de algo que eu nem tinha feito. E aí eu comecei a orar. E aí Jesus veio me mostrando que há pessoas que você serve quando não incomoda elas. A partir do momento em que você passa a agir certo, mas de alguma forma isso tem algum impacto na vida dessa pessoa, aí ela mostra quem ela é de verdade. E isso é bem complicado, sabe? Porque assim, isso mostra que a gente não conhece as pessoas. Às vezes você passa anos convivendo com a pessoa, basta uma coisinha, né? E de uma opinião diferente, aí essa pessoa já muda com você. É como se você não servisse mais pra ela, sabe? E isso sempre me incomodou. Não gosto disso. Eu passei muito tempo agradando as pessoas por conta disso, me desagradando, mas Deus, ele me resgatou. Glória a Deus, ele me puxou, me tirou desse lodo de lama suja, porque quando você se magoa, você se fere para não ferir alguém, porque eu sempre preferi me ferir do que ferir uma pessoa. Mas quando você se fere propositalmente, sem ter feito nada, você acaba se inundando. Você se sente para baixo, você se sente humilhada, você se sente menos. É como se você não tivesse valor algum, só para agradar.
Eu cresci assim na minha infância. Eu precisava ficar com a boca fechada e só falar o que podia, pra não apanhar, pra não brigarem comigo. Eu aprendi assim. Não que eu não tinha opinião, eu tinha, mas eu não podia expressar ela. E aí eu fui me calando, até chegar um momento na fase adulta em que eu escolhi calar. Porque eu percebi que quando você vai falar a sua opinião e essa pessoa, pode ser verdade, mas essa pessoa não acredita, não tá nem aí, você sai como errada. Aí você tenta explicar, piora. Aí eu comecei a me calar e comecei a pensar: não importa o que essa pessoa pensa, qualquer pessoa, o que as pessoas acham, eu não ligo mais. Eu me importo somente com a opinião de Cristo. Eu não me importo mais, porque quando você começa a se importar com a opinião de todo mundo, você para de viver. É ali que você morre, fisicamente e espiritualmente. Você passa a só sobreviver nesse mundo, aceitando tudo de todos, né? E isso é ruim. Isso é horrível, né, gente? Pra falar a verdade. Isso magoa, isso fere você, fere os seus princípios, porque você tem os seus princípios inegociáveis. Você tem amor próprio, e quando você não tem amor próprio, você também não ama Jesus. E Jesus às vezes tem um chamado para você, e você também não consegue cumprir esse chamado por conta disso que você resolveu fazer, se calar. Aí você, além de se ferir, você está descumprindo o chamado de Deus por conta da opinião de outras pessoas, ou para não se ferir. E quem você acha que vai pagar essa conta? Você, óbvio, não é aquela pessoa. Aquela pessoa vai pagar também, com certeza. Mas você, que está deixando de se expressar, de falar, de colocar no mundo a sua voz, a sua arte, qualquer coisa que Deus tenha colocado dentro de você, e você deixa de cumprir o chamado de Deus. Você deixa de fazer aquilo que Ele mandou você fazer, aquilo que Ele te chamou para fazer. E você acaba perdendo a sua utilidade. E tudo que não tem utilidade, o que a gente faz? É jogado fora, é lançado fora. A palavra de Deus fala isso. Eu vou procurar e você coloca aqui esse versículo, tá? Mas a natureza, ela não se importa se as pessoas estão podando as árvores, cortando, matando, elas continuam crescendo. Você corta a árvore e ela cresce, corta de novo, cresce. Não importa o tempo, mas ela vai crescer de novo, né? E aí você, né, uma pessoa te poda. E aí o que você faz? Você diminui, poda de novo, diminui, até sumir. Até você caber naquele potinho ali, ó, pequenininho, que cabe um dedo, né? É isso que você faz. Você esconde os seus talentos, suas virtudes, a sua fala. A única coisa que você tem são os ouvidos. É a única coisa que sobra. Ouvir todo mundo falar tudo com você, tudo o que quiserem, e você só absorvendo ali aquela energia negativa, aquele lixo, aquela impureza das pessoas que querem jogar pra você, porque você se calou, então você virou uma presa fácil. Mas hoje tô aqui pra te falar: não poda o seu crescimento por conta das pessoas. As pessoas certas virão até você. Elas não vão podar a árvore, elas vão ajudar no crescimento, elas vão lançar a semente, elas vão cuidar, vão aguar, e essa árvore vai dar frutos, vai frutificar. Aí quando você vira uma pessoa que qualquer pessoa vai te lança alguma coisa ruim, e aí você se esconde e vai ficando cada vez menor. Você não tem serventia nenhuma para Deus, né? Ai, você quer o quê? Ser acolhida? Você quer que alguém vá lá e te salve?
Deus já mandou alguém para te salvar e você não percebeu. Não foi uma pessoa, foram várias pessoas, palavras, composições, qualquer coisa. Ele usa vários jeitos de falar com você e você tá aí. Todo mundo tá aí jogando semente, palavras de crescimento, músicas, arte. Isso tudo são sementes jogadas em cima de você para você crescer. Mas você não tá percebendo que essa semente é para você. A terra, não importa que semente que é. Se essa semente é para ela ou não, jogou na terra, ela cresce. E você é terra. E aí você tem que aprender a separar, né? A semente ruim, porque a semente ruim a gente joga fora, né? É nisso aí que você precisa aprender a filtrar. Aí a semente boa, você planta e vai cuidar. Porque a semente sozinha, ela não dá frutos, né? Vocês sabem disso. Por isso que Deus manda chuva, manda sol, para cuidar da plantação dele. Porque se deixar para os seres humanos, morre tudo. Não é verdade? Fica tudo feio, seco. Então Deus manda chuva para aguar, sol para aquecer. E vem o ser humano e destrói tudo. O ser humano é a raça mais incrível de Deus. A arte incrível de Deus. E você acha que você é a pior criação dele. Vai achando isso. Deus condena isso aí também. Então, eu aprendi a me amar. Eu também estava naquele quarto escuro, me sentindo pequena, num potinho pequenininho. E Deus lançava sobre mim muitas sementes, muitas histórias, músicas. Eu compus muitas músicas. Todas as vezes que eu estava ali, no potinho pequena, eu compunha a música. Todas as vezes. Isso eram sementes que Deus estava lançando sobre mim. Histórias também. Eu nem sabia que eu tinha esse dom de escrever histórias. E eu descobri que eu também tenho esse dom. E aí eu vou colocar para jogo. Gente, vou. Eu quero que as minhas sementes cresçam e deem frutos. E é isso que eu vou fazer e é isso que eu desejo para você também. É isso que eu desejo que você faça. Lancem as suas sementes também. Qual é a semente que Deus plantou aí dentro? É uma arte? É um desenho? É uma música? É uma história? Às vezes Deus ele lançou sobre você uma semente diferente. Como eu falei na arte, às vezes você tem um dom de desenhar casas incríveis. Você pode desenhar casas incríveis para as pessoas se sentirem acolhidas. Às vezes ele lançou sobre você sementes de dons culinários. Às vezes você cozinha pratos incríveis e várias pessoas podem copiar a sua receita, mas o sabor não fica igual. Então essa é uma semente que Deus lançou sobre você hoje, né? E é para você germinar a semente e crescer. E Deus vai lançar outras. É como a parábola dos talentos, né? Então assim, se Deus lançou sobre você uma semente e você, egoísta, enterrou, né, para não dar frutos, para não roubarem, você será lançado fora, e a sua semente também. Agora, se Deus te deu 10 talentos e você multiplicou esses talentos, você germinou essas sementes, esses talentos, Deus vai dobrar esses talentos. E eu percebi que Deus lançou sobre mim várias sementes, não uma semente, várias sementes, e eu vou germinar. Eu não sei como eu vou fazer, quem vai me ajudar. Deus vai mandar as pessoas certas até mim pra gente lançar essas sementes. Tem umas sementes que dependem somente de mim e eu sei que eu não posso compartilhar. Deus já me mostrou, Deus já falou comigo. Tem sementes que é responsabilidade minha germinar, não compete a ninguém, mas tem uma semente que Deus vai mandar pessoas. Eu sei qual semente que é, e vocês verão essa semente ser plantada, crescer, prosperar aos olhos de muitas pessoas. E eu darei meu testemunho no nome de Jesus. Eu creio, porque quando
uma pessoa é transformada de dentro para fora e ela mantém essa transformação, porque veja bem, não adianta você só ser transformada, você precisa manter essa transformação, porque você pode voltar a estaca zero novamente. Eu já caí no buraco várias vezes e eu me sentia muito mal, mas hoje eu percebi que tem alguns dias que eu resolvi ouvir a palavra do Espírito Santo. Queria que o Espírito Santo falasse comigo, porque eu tava me sentindo muito distante de Deus. Eu falei: Deus, eu quero ouvir sua voz, eu quero ter intimidade com o Senhor. E aí eu já conhecia pelo canal no YouTube, né, a pastora Viviane Martinello e a família linda e abençoada dela. Voltei a assistir, porque apareceu um vídeo pra mim do nada. E aquele vídeo parecia que Deus mandou pra mim. Não parecia, foi. E aí, gente, eu assisti vários vídeos. E aquilo ali transformou a minha visão. Me transformou de dentro pra fora. E todas as vezes que eu estava ouvindo a palavra dela, as palavras que saem da boca dela parecem sementes. Você sente algo diferente, sabe? Você se sente alimentada da palavra. E eu não comia durante o dia todo. Eu comecei a perceber: meu Deus, quando eu tô ouvindo essa palavra, eu não sinto fome. É como se eu jejuasse, sem intenção, mas eu tava jejuando. Aí quando eu tava ouvindo outra coisa, tipo, que eu tava: meu Deus, eu preciso curar isso, curar aquilo, por exemplo, curar a minha criança interior. Eu comia o dia inteiro, porque Deus falava: não é esse caminho que eu quero pra você. Deus, ele já curou o meu passado, sabe? Ele fala: não viva de passado, viva do presente. E o futuro tá nas mãos dele, mas cuida do presente. O seu passado já foi. Não tem como você mexer. Não tem como, gente. Ontem já foi, as horas atrás já foram, os minutos já passaram. Não tem como voltar atrás. Então Deus começou a falar comigo. Eu comecei a perceber que Ele falava comigo, mas eu não estava ouvindo. Eu orava, eu implorava: Deus, fala comigo, por favor, eu preciso ouvir sua voz. E Ele já tinha falado comigo várias vezes, mas eu falava assim: meu Deus, como que o Senhor fala? Porque eu não entendo. Essas pessoas falam que o Senhor conversa com elas, mas comigo nunca aconteceu isso. Mas como? Como que funciona? É uma voz que vem nos ouvidos? É uma palavra? É uma canção? Sei lá, né? E aí eu comecei a perceber. Primeiro, eu não podia ouvir nada que tirasse a pureza do meu coração, por exemplo, fofoca, né? Deus começou a ser bem claro comigo: lugares de fofoca, eu não tô ali. Então, se você está se alimentando de fofoca, isso vai te afastar de Deus. Então, quando você se afasta de Deus, você não consegue ouvir a voz dele. E aí, algumas coisas que eu fazia rotineiras, Deus também falava comigo: eu não tô aqui. Então isso me afasta. Aí eu comecei a me afastar. E aí falei: Senhor, qual o meu propósito de vida? Porque eu quero saber, meu Deus, eu não aguento mais viver na espera. Eu tô pronta, eu quero agir. E a gente tem que ter muito cuidado também, né? Quando a gente pede propósitos pra Deus, porque às vezes você tá muito confortável, tá muito bem, você vai lá e pede pra Deus te mostrar o seu propósito, o seu chamado, pra você começar a viver. E a gente não sabe qual é, né? E como vai ser. Então, assim, cuidado, vigia, vai devagar, né? Porque você não sabe como é o propósito de Deus. As coisas de Deus, gente, não são iguais às do mundo. É diferente, né? No mundo parece que é melhor, né? Mas o mundo é enganador. De Deus é certo. É algo certo, né? É algo que vem dele, né? Não vem do mundo. Não é coisa que você inventa. É Deus que está te dando. Então, assim, se é Deus que está te dando aquele propósito, aquele dom, é dele, não é seu, né? E é isso que eu queria falar com vocês. Eu precisava muito falar isso com vocês, porque assim, eu tava com meu coração muito apertado. Eu ia gravar um vídeo hoje cedo, não consegui,
Mas eu falei, eu preciso falar uma palavra. Aí eu resolvi falar em áudio, porque eu consigo produzir melhor. Então eu ainda vou mudar isso, mas eu tô lançando a minha semente. Então, gente, hoje eu quero falar com vocês, lembrar, lancem as suas sementes. Lancem. Deus está esperando você falar com Ele. Ele fala com você. A gente que precisa aprender a escutar a voz dele, né? Então, assim, a gente sabe que a culpa nunca é dele, a culpa é nossa. Nossas escolhas, nossas vontades, né? Nós somos egoístas, né? A gente pensa na nossa vontade, nas nossas escolhas, tudo nosso. E a gente escolhe, a gente esquece que a gente tá aqui porque Ele permite, né? Ai, mas Ele é incrível e misericordioso demais, gente, pra perdoar, né? Os filhos dele, que são humanos, né? Então, assim, só de ser humano, a gente já sabe como nós somos falhos, né? Mas Ele nos ama. E Ele quer falar com você. Então, acalma o coração. Afaste-se tudo que te afasta dele. E Ele vai falar com você. Vai falar de alguma forma. Vai mandar uma música com alguma coisa que você orou, com uma palavra, vai estar ali escondidinha. Gente, até um filme, lógico que não é qualquer filme, gente, pelo amor de Deus. Mas até um filme, né? Um filme cristão. Deus vai falar com você fortemente ali, através dele também, através de alguma coisa, sabe? Então, assim, sempre é de Deus. Mas ouçam a voz dele, tenham intimidade com ele, não fiquem em roda de fofoca. Se juntaram pessoas para fofocar, fica longe. Deus não gosta disso. Isso é energia negativa, afasta Deus, então te afasta dele, você não tem intimidade com ele, né? Quando você faz tudo ao contrário daquilo que ele falou que é pra não fazer, né? Deus falou, não faz isso, você vai lá e faz, né? E depois você reclama, né? Que ele não tá com você. Então, assim, em toda a minha vida, na minha inutilidade, nos meus sofrimentos, nas minhas amarguras, na minha falta de prosperidade, quando eu tava no fundo do poço, desesperada, depressiva, Ele me salvou. Ele nunca soltou minha mão. Ele sempre me resgatou. Então, se eu tô aqui hoje falando nesse áudio, é porque Ele não desistiu de mim. Ele não soltou a minha mão. E Ele é misericordioso demais. E eu sou grata a Ele. Eu quero seguir, né, com intimidade com Ele. Não é fácil. Todos os dias a gente vive num mundo que são muitas distrações, pessoas que elas falam que são de Jesus, mas se você for conversar com elas, elas só reclamam e às vezes juntam com outra pra poder falar, isso é terrível. Então, a gente não pode conviver. Então, tem pessoas também que chegam até nós, não são para ficar na sua vida, são de passagem. Então, se aquela pessoa chega para você cheio de problema, aí aquilo ali acaba com você. Eu sou assim. Então, assim, tem pessoas que vêm até mim e eu consigo ajudar, e eu sinto bem com isso. Agora, tem pessoas que eu me sinto mal, sabe? Eu falei, eu vou orar para as pessoas, mas às vezes eu nem consigo. Aí Deus fala, eu mandei você orar para ela. Deus quer que essa pessoa ore e fale com Ele. Não é para eu me meter, sabe? Então, assim, eu custei pra entender essas coisas, gente. Custei. Então, assim, quando você se mete em alguma coisa que Deus mandou, aquilo vai pra você. Eu comecei a perceber isso. Então, eu parei. Eu não vou me envolver, não vou me intrometer, né? Então, às vezes, é a pessoa com Deus. Não se intromete. Não se meta. Fica na sua. Tá? E é isso. E perdoem. Perdoem as pessoas que tem uma má impressão de vocês. Não é fácil, eu sei disso. Não é fácil pra mim, mas quando você tira essas pessoas como prioridade da sua vida e você prioriza aquilo que é importante pra você, pra Deus e sua família, essas pessoas podem falar o que quiserem, não vai te afetar tanto. Pode te afetar, sim, por um momento, mas vai passar. Aquilo não vai te corromper. E hoje eu quebro esse ciclo de pessoas
falarem de mim e acharem que sabem isso, que me conhecem, só que não sabem do meu interior, não sabem do meu íntimo com Deus, não sabem quem eu sou de verdade. Elas acham que me conhecem, acham que sabem sobre mim, mas elas não sabem. E como que elas irão saber sobre mim? Eu me posicionando. Eu não vou me esconder. Eu não posso me esconder, né? Aí eu vou dar poder para elas acharem o que quiserem de mim. Não que eu ligue mais, porém eu preciso falar quem eu sou. É muito ruim causar uma má impressão na terceira pessoa que nem te conhece, porque fulano de tal falou de você. É horrível, né? Então assim, você já chega perto daquela pessoa com essa má impressão e já corta ali, né, qualquer conexão que você possa vir a ter com essa pessoa, já corta, já poda ali mesmo, né? E você já entra com a má impressão. Depois vai mudar, mas a primeira impressão é que fica, né? Então perdoem essas pessoas, né? Que Deus cure o coração delas, né? Que Deus também pondere a língua delas para que elas possam falar só o que precisam, para que elas tirem da boca delas também nomes que nem eram para estar na boca delas, sabe? E que Deus também transforme e renove a mente dessas pessoas. Então assim, ore por essas pessoas. Elas precisam de oração, elas precisam de um renovo, elas precisam conhecer Jesus, porque elas não conhecem Jesus. Elas só sabem falar, só sabem criticar, imaginar, e isso não é certo. Então hoje eu quebro isso e eu vou me posicionar, porque eu não quero que ninguém tenha má impressão sobre mim. E eu não quero. E por isso que eu vou me posicionar. Estou me posicionando, né? Eu me posiciono, mas meio assim. Então Deus fala, o morno Deus vomita. Você toma café morno? Não, né? A gente viu isso, né, no filme Quarto de Guerra. Então assim, ou você toma um café gelado ou você toma um café quente. Café morno é horrível, né? E Deus fala, ele vomita o morno. Aí você tem que decidir, ou você fica frio, você nem se posiciona, deixa pra lá, né, fica aí no seu cantinho, mas lembra do preço que você vai pagar, ou você se posiciona, você vai com tudo, seja quente, seja um crente quente, seja um cristão quente, não fique em cima do muro, vai ser frio, então seja frio, lembra do preço. Mas se você decidiu entrar na fornalha, se você decidiu estar com Jesus nessa, entra com tudo, vai com seu tudo e mais um pouco, vai 100%. Deus vai te mostrando o caminho, não vai te mostrar tudo, vai te mostrar aos poucos, tá? Porque ele não vai te mostrar tudo, ele não mostrou nem para Moisés, nem para o povo lá no deserto. Ele falou, né, ele prometeu a terra, né, tinha a terra prometida, mas as pessoas, né, passaram pelo deserto e elas obviamente não sabiam, né, que iam ficar ali, porque elas murmuraram, e se elas soubessem, elas não iam ficar lá sofrendo, mas estava cômodo, né? Então Abraão também, né, Deus falou para Abraão sair, né, largar a cidade, parentela, tudo, né, e ir para a terra que ele ia mostrar ainda, então ele não mostrou, né? Então quando você faz o movimento em direção à palavra de Deus, né, você muda, né, completamente. Deus vai te mostrando aos poucos o caminho, né? E a promessa é incrível, mas você tem que merecer a promessa, né? Não é assim fácil. É difícil, gente, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo, né? Não é fácil, mas traz paz no coração, traz certezas, né, que você procurou a vida toda. Você tá do lado certo, né? Você sai do lado oculto, sai do lado errado e vai pro lado certo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, né? Esse áudio já tá ficando grande, mas eu precisava vir falar isso com vocês. Então, assim, tem alguma coisa guardada aí, fala no áudio, grava um vídeo, faça qualquer movimento, mas faça um movimento, nem que seja pequenininho, né? Porque se eu parar pra ouvir esse áudio, acho que nem posto, porque naquele calor ali do momento a gente fala algumas palavras erradas, né? A gente troca palavras
E eu sou bem enjoada com português, mas eu vou me preocupar com algo tão pequeno diante de algo tão grande, né, que Deus às vezes ministrou no meu coração, né? Às vezes ele falou alguma coisa aqui que serve pra alguém, não sei se o áudio vai ficar baixo, né? Vai ter barulho de carro passando, porque assim, começou a gravar, todo mundo, né, passando de carro, né? Mas é assim que funciona, gente. Não desistam por isso não, ok? Então, um beijo. Jesus ama vocês. Amo vocês em Cristo, tá, irmãs? E irmãs e irmãos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.